A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 157 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Provérbios do capítulo 19 ao 21. O nosso tema, a prudência nas decisões e o caminho da justiça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, coloque o teu desafio em algum lugar da nossa cidade que você gostaria de nos ver lendo a palavra de Deus. Diz assim Provérbios 19: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentira não escapará. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato, e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Castiga o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas do tolo. Provérbios 20. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona.
Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém é digno de confiança? Quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar com os seus olhos, dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas nas palavras, ou melhor, há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faz a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo. É só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Provérbios 21. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos,
e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando porque suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém. Vamos agora às leituras complementares. Provérbios 19, 21. Muitos planos há no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanece. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Provérbios 20, 24, do Senhor procedem os passos do homem. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Miqueias 6 e 8. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Diz assim, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Glória a Deus. Dá um check de leitura concluída e coloca nas anotações o que toca o teu coração. O que tocou o meu coração nessas leituras que nós fizemos dos provérbios é que encontramos bastante vezes que a testemunha falsa perecerá. A testemunha falsa não ficará impune. Meu amado irmão, eu conheço muitas testemunhas falsas e é só esperar, porque você vai ver elas sendo tratadas, a justiça de Deus chegará até elas. Amém? Meu amado irmão, quero te convidar a participar conosco do nosso devocional noturno que acontecerá a partir do dia 1º de julho, todos os dias até o dia 31. É uma série intitulada Indo Dormir com o Espírito Santo. Se você deseja adquirir a apostila dessa série, entre em contato comigo pelo nosso WhatsApp. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até amanhã, se Deus nos permitir. Forte abraço.